População de Mariporã, gostaria de cumprimentar a todos, de estarmos todos firmes, mantendo o propósito do enfrentamento coletivo ao coronavírus. Como sempre de costume, estamos aqui para trazer a informação oficial para você, mariporanense, que gosta de acompanhar os trabalhos da Prefeitura Municipal, consequentemente os trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde em relação ao combate ao coronavírus, esse nosso inimigo comum. Gostaria de dizer que Mariporã tem sido destaque regional, destaque estadual no cumprimento às medidas de contingenciamento. Esta semana somos o 6º município do estado de São Paulo em garantir as suas melhores taxas de isolamento. Além do isolamento, nós da Secretaria de Saúde monitoramos outros dados que servem de base para que nós consigamos avaliar o impacto das ações de saúde em relação à incidência, ou seja, o número de casos de coronavírus no nosso município. Para isso, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o plano de flexibilização e monitoramento do coronavírus, ou seja, do Covid-19. É bem verdade que o nosso município é o primeiro município da região a desenvolver um plano integrado, um plano que agrega os interesses da Secretaria Municipal de Saúde, os interesses da Secretaria Municipal de Educação, Desenvolvimento Econômico, Administração, em prol de estabelecer estratégias para que nós consigamos vencer essa doença e, consequentemente, consigamos desenvolver o nosso município. O município de Mariporã, ele adotou, enquanto ferramenta de avaliação de risco, a matriz de risco probabilística. E o que é isso, pessoal? Que todo mundo olha, todo mundo vê, mas poucas pessoas conseguem compreender. Então hoje eu estou aqui para que de maneira muito próxima de vocês eu consiga explicar, pautado em que instrumento, pautado em qual informação nós estamos então avaliando o risco do nosso município. Portanto, o Ministério da Saúde, no seu boletim epidemiológico número 11, que são boletins que instrumentalizam, que orientam os gestores municipais, que orientam os gestores estaduais no contingenciamento da doença, ele traz no seu boletim a matriz de risco probabilística. O que significa isso? O que é essa matriz probabilística? É uma matriz que no eixo X ela cruza informações em relação à capacidade instalada de leitos de UTI e sua ocupação. E no eixo Y ela traz dados da incidência. O que é a incidência que todo mundo vem falando, que todo mundo vem trazendo essa informação? A incidência, ela é uma medida da saúde pública. Como que a gente compara serviços de saúde, comparamos municípios? É através das medidas. Então, medidas de incidência, que são casos novos, medidas de mortalidade, que são os números de óbito, medida de letalidade, que é a capacidade que essa doença tem em levar uma pessoa ao óbito. E aqui nessa matriz, no eixo Y, nós trazemos então a incidência. A saúde é medida por números, ela é medida por medidas. E a incidência se refere ao número de casos confirmados dessa doença. Cruzado, então, pelos dados de ocupação de leitos de UTI. E como probabilidade, probabilidade é risco de. Nós temos então o monitoramento sistemático, o sistema de vigilância municipal, ele acompanha dia a dia, e vocês provavelmente estão acompanhando nas nossas redes sociais a publicação dos nossos casos confirmados, e nós também estamos informando para vocês a taxa de ocupação das UTIs. É importante destacar que o município de Mariporã, em conjunto com os municípios do Simbaju, há aproximadamente um mês, compramos
28 leitos de UTI para complementar a oferta desses leitos na região do Hospital Previna em Franco da Rocha. Então nós monitoramos todas as ofertas de leitos que nós temos no Hospital Estadual Lacássia, no Hospital Estadual Albano e no Hospital Previna para avaliar como esses leitos têm sido ocupados por pacientes de Covid. Então, quando a gente olha a incidência, número de casos de ocupação, nós chegamos então ao dado de que Mariporã está na cor laranja. Mas vamos entender um pouco melhor como funciona esse cálculo de incidência de casos para que a gente consiga então interpretar essa matriz? Vamos lá. Como eu disse para vocês, nós temos aqui uma informação que mostra a comparação entre a incidência, o número de casos de Mariporã, o número de casos do estado de São Paulo e o número de casos do Brasil como um todo. Então, observem que a linha amarela, ela é a incidência de Mariporã, então o número de casos que tem acontecido aqui em nosso município. A linha vermelha é a incidência do estado de São Paulo e a linha preta é a incidência do Brasil. Denotem que Mariporã possui a sua incidência, o seu número de casos confirmados acumulado menor do que a incidência do Brasil e menor do que a incidência de São Paulo. Vamos ver, então, aonde nós nos encontramos enquanto incidência no gráfico? Então, vamos lá? Conforme eu havia mostrado no gráfico de incidência, Mariporã, em relação à incidência, ela está menor do que 20%, tanto comparado à incidência nacional, tanto comparado com a incidência do estado de São Paulo, e daqui a pouco eu mostro um outro dado que é a incidência da região, porque nós temos que avaliar os cenários iguais e Mariporã está inserida numa região de saúde muito importante para o estado de São Paulo em termos de incidência. No entanto, Mariporã se diferencia de todos os demais por manter a sua incidência aberta. A sua incidência baixa. Então, olhando aqui, Mariporã, se fosse cruzarmos somente o risco da incidência, nós teríamos o risco de incidência baixa. Mas vamos olhar então como que está a nossa capacidade instalada de leitos de UTI. Falando então sobre o outro fator probabilístico que cruza na matriz, como eu disse, incidência, ocupação de leitos de UTI. No Hospital Lacássia, que é em Francisco Morato, de 16 leitos disponíveis, 16 estão ocupados, o que significa 100% de ocupação. No Hospital Albano em Franco da Rocha, de 15 leitos disponíveis, 15 estão ocupados, 100% de ocupação. No Hospital Previna, contratualizado pela região, de 28 leitos que compramos, 24 estavam ocupados e 4 disponíveis, o que dá uma média de 85,71. Importante destacar que esses dados se referem a dados de sábado, dia 23 de maio, né? O que corresponde aqui, Mariporã está com 93,22% da sua capacidade instalada de UTIs ocupadas. Se nós considerarmos que Mariporã, como a região toda, tem acesso ao sistema CROSS, que é o sistema de referência de urgência e emergência, e que essas pessoas também podem ser referenciadas para leitos da região metropolitana, o nosso cenário fica mais complexo. Por quê? Nós acompanhamos as taxas de ocupação do estado como um todo, né? Principalmente olhando para a região metropolitana de São Paulo. O que a gente vê são sempre taxas de ocupação acima de 90%. Considerado então os dados de incidência que nós havíamos discutido, os dados de ocupação de UTI, voltamos na planilha, na nossa matriz de risco para a gente avaliar então aonde estamos. Então, concluindo a nossa
orientação para a população de como interpretar os nossos dados, nós temos então no eixo Y, a gente tem aqui o risco baixo. No entanto, em relação às taxas de ocupação de UTI, nós vamos para o risco alto. Embora nós sejamos modelo em relação às ações de contingenciamento, é de Mariporã na região maior taxa de isolamento. Mariporã garantiu estratégias como entrega de medicamento em casa, atendimento em casa. Garantimos um hospital de campanha equipado para poder dar conta de forma precoce do início dos sinais e sintomas. Fato é que também a nossa taxa de mortalidade é a menor da região. Nós ainda continuamos no risco alto, o que nos permite flexibilizar algumas atividades, considerando que se trata de uma matriz probabilística. E foi neste raciocínio, utilizando dessas ferramentas, e digo para vocês, os dados epidemiológicos, as informações, o nosso conhecimento, ele é agregado, ele é mutável cotidianamente. Estamos estudando outras maneiras, outras formas e analisando a qualidade dos dados para que nós consigamos, então, cada vez mais aperfeiçoar os sistemas de informação e trazer para vocês a explicação, a orientação em relação ao perfil saúde e doença de Mariporã. Então, concluindo, podemos avaliar que, podemos então dizer que Mariporã se enquadra na cor laranja. No entanto, a incidência de Mariporã está 30,34 menor do que a incidência nacional, mas que ainda é muito menor do que a incidência do estado de São Paulo, que está em 601 casos a cada 100 mil habitantes. A incidência regional, que é a média das incidências dos municípios de Caieiras, Morato, Cajamar, Franco da Rocha e Mariporã. Então a média regional é 172 a cada 100 mil habitantes e Mariporã se encontra com a incidência de 102,82, dados do dia 23 de maio, o que corresponde a estar em relação à incidência nacional 30,34% abaixo. No entanto, versus a ocupação de leitos, Mariporã está dentro de uma região onde a oferta de leitos, e ainda considerando a oferta de leitos da região metropolitana, nós temos aí quase que 93% dos nossos leitos de UTI ocupados. Estamos vigiando constantemente os dados, estamos no propósito de garantir que a nossa mortalidade seja a menor mortalidade da região, que os nossos pacientes sejam atendidos precocemente. Se você possui sintomas respiratórios como febre, tosse, dificuldade para respirar, não fique na sua casa, procure o serviço de saúde. E para vocês que não estão com sintomas e que ou apresentem sintomas leves, continuem dentro de suas casas. É Mariporã contra o coronavírus. Obrigada a todos.